O Núcleo Setorial de Paisagismo da ACIF promoveu, aqui em Florianópolis, a terceira semana de paisagismo que teve como tema A Natureza Faz a Diferença. O Núcleo de Paisagismo da ACIF surgiu justamente para fazer uma troca de experiências. Somos alguns paisagistas, na verdade não só arquitetos, tem biólogo, tem produtores, tem engenheiro agrônomo, é uma equipe e estão sendo convidadas todas as pessoas da comunidade que queiram, que gostam de fazer jardins, para participar desse núcleo. Então, o que o núcleo pretende trazer? Não só um modismo, mas também algo voltado, como eu já falei, para o bem-estar, mas alguma coisa muito além do jardim. Não só o modismo, é um bem-estar do cidadão. E nisso, as palestras que nós tivemos esse ano foram fantásticas. Um dos convidados do evento foi o paisagista, escritor e professor Raul Cánovas, um profissional com 50 anos de experiência no mercado de paisagismo. Bom, a primeira história eu sou argentino. Estou aqui no Brasil desde 1970. E eu lembro quando eu cheguei aqui no Brasil, que eu falava paisagista, a pessoa falava massagista, eu falava, não, paisagista. Aí o máximo que dizia assim, você pinta. Não, não, faço jardins. E era uma coisa confusa, porque eu falava, mas então é jardineiro? Eu falei, não, jardineiro quem faz? Ou seja, eu desenho. Me parece que são esses os eventos para que a plateia tome um conhecimento um pouco mais profundo e descubra que o paisagismo não é apenas a arte de plantar plantas, ou seja, é muito mais. Mostrar que o paisagismo também é uma atividade social, é uma atividade política. É uma atividade política, porque quando nós fazemos uma praça, por exemplo, ela tem um sentido democrático fantástico. Uma praça pode ser democrática ou antidemocrática. Ou seja, a praça é aquilo que na Grécia se usava para reunir o povo. Então, quando o paisagista começa a ter uma consciência, ele tem que estar inteirado, ele tem que estar informado. Eu não digo apenas culto, ele tem que ser uma pessoa extremamente informada do que acontece politicamente no mundo e politicamente no seu país e na sua região. Eu tenho algumas preocupações, né? E me parece que os profissionais, quando levamos a sério uma atividade, nós devemos preocupar. Apesar do psicólogo falar que a preocupação é uma coisa indecente, porque é ocupar-se antes, eu acho que é um dever e um atributo do criativo, ocupar-se antes para saber o que vai acontecer no futuro. Eu vejo com muito temor a explosão demográfica das cidades. As cidades no Brasil crescem barbaramente, enquanto que nós temos um campo totalmente descampado. Para vocês terem uma ideia, demograficamente o Brasil é muito pobre. A quantidade de habitantes que nós temos por metro quadrado, por quilômetro quadrado, deve estar por torno de 20 habitantes por quilômetro quadrado. Só para fazer uma comparação, Holanda tem praticamente 400 habitantes por quilômetro quadrado. E é de pasmar chegar em Amsterdã e ver essa tranquilidade, as bicicletas andando, não tem arranha-céus. Será que uma cidade, para ser pujante, ser para frente, ter uma atividade de negócios forte, precisa ser infestada com uma quantidade enorme de prédios, com trânsito? Eu acho que não. E está demonstrado que as melhores cidades para negócios, para se viver com progresso, são exatamente cidades extremamente tranquilas. É Melbourne, é Viena, é Genebra, Paris. E são lugares onde realmente nós não vemos arranha-céus nem conflitos de trânsito. O bem-estar das pessoas. Para Raul Cánovas, esse é o objetivo principal de todo o projeto de paisagismo. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que ver hoje é o bem-estar do cidadão. Se este bem-estar se consuma, é realizado, a parte estética, a silhueta desse jardim, vai ficar bom. Mas inicialmente isso nós temos que fazer bem espiritualmente. Hoje nós sentimos isso na gastronomia, por exemplo. As pessoas não vão no restaurante para se empanturrar, eles vão para ser felizes.
não vão a um restaurante para se alimentar, eles vão para comer uma coisa diferente que não faça mal. O jardim é a mesma coisa. Eu digo assim, quando alguém me procura para fazer um jardim, não está realmente querendo colocar grama e colocar árvores, está querendo felicidade. E o que nós temos que fazer é aportar essa felicidade, é interpretar a vocação do espaço onde nós vamos a trabalhar e o anseio desse cliente, que pode ser um cliente residencial, como pode ser um cliente corporativo, como pode ser um cliente, uma cidade. Ou seja, o que o catarinense está querendo agora? Como ele gostaria de correr de manhã, ou jogar xadrez em um lugar aberto, ou fazer um piquenique? Interpretar isso, é muito mais importante que conhecer de árvores. O autor de Um Jardim para Sempre fala sobre o mercado de paisagismo. O mercado brasileiro, nós sabemos que é gigantesco, tem um potencial fantástico. Agora acabamos de atravessar os 200 milhões de habitantes. Então existem escritórios de paisagismo grandes, já inclusive com trabalho no exterior. Talvez um dos mais conhecidos seja de meu amigo Benedito Abudi, do Luiz Carlos Orsini, de Minas, do Gilberto Elkis. Cada escritório tem uma maneira de trabalhar, uma forma de trabalhar, né? Eu mencionei primeiro o Benedito Abudi, ele faz muito corporativo e se tornou uma referência nesse tipo de paisagismo. Então eu diria que o mercado hoje está até hiperdimensionado nas possibilidades fantásticas que existem. O que me parece, sim, que ainda temos que aprender muito, muito. Eu estive recentemente em Paris e eu estive na Escola Superior de Paisagismo de Versalhes. E é uma coisa tão séria, vocês não vão imaginar. Para entrar na Escola de Versalhes, você tem que ter pelo menos 2 anos de qualquer faculdade. Isso para você já ter um método, uma sistemática de estudos. E depois são mais 4 anos e mais 1 ano para definir o que você vai fazer dentro da profissão. Falando em Versailles, uma curiosidade sobre André Lenotre, o paisagista do rei. Uma editora que me convidou a fazer uma história romanceada em cima do André Lenotre, que era o paisagista do rei, né? E o André Lenotre é uma figura interessantíssima. Eu diria que em algumas coisas ele deu o tom ao Renascimento francês. E pegou uma época que Luís XIV se torna o Rei Sol, a figura mais importante política do mundo, e o Lenotre é nada mais nem nada menos que o grande conselheiro do rei. Para quem conhece um pouco da história francesa, vai falar, puxa, mas se Colbert, Mansart, que eram os grandes ministros. Bom, para vocês terem uma ideia, o André Lenotre tinha a sala onde ele trabalhava colada à sala do rei, ou seja, o rei tinha aquela porta onde entrava todo mundo e tinha uma porta que dava para a sala do André Lenotre, que era seu grande conselheiro. Então, na realidade, o Jardim de Versalhes foi uma ferramenta de promoção daquela época. 2 coisas foram as ferramentas. O Jardim de Versalhes, fantásticos, e os Gobelins. Os Gobelins foram comprados da família Gobelin. Como naquela época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada disso, o Gobelin era uma maneira de expressar as conquistas francesas da época. Então, vocês não podem imaginar, se tem algum paisagista me assistindo, não perca de ir lá conhecer Le Potager du Roi, a horta que servia para o rei, e a escola de paisagismo, são encantadores, vale a pena, vale a pena.